Olá amigos, é um prazer enorme estar de novo convosco e o modo factual de ver a história pode nos afastar de explicações claras do passado das sociedades e pode nos levar a incorrer o risco de ocultação da história, principalmente por parte das elites dominantes, dificultando o acesso das massas a informações importantes. O meu objetivo com estes vídeos é uma tentativa mais rebusca das informações, ou seja, não negar o fato histórico, mas ampliá-lo para que se possa entender com múltiplas combinações e não com o condicionamento do pensamento individual e coletivo. Lembre-se, a realidade tem duas verdades, a oficial e a oculta. Nestes meus trabalhos apresentarei estas duas verdades. A Grande Depressão de 1929 e os preparativos para a Segunda Guerra Mundial. A verdade oficial. A crise económica desencadeada a partir de 1929, a quando da quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, reflete a crise mais geral do capitalismo liberal e da democracia liberal. No período entre guerras, 1919 a 1939, a economia procurou encontrar caminhos para a sua recuperação a partir do liberalismo de Estado, ao mesmo tempo em que consolidava-se o capitalismo monopolista. Mesmo nos Estados Unidos, as leis anti-trusts perdiam o efeito e grandes empresas industriais e bancárias tomavam conta do cenário económico, protegidas pela política não intervencionista adotada principalmente a partir de 1921. A prosperidade americana. Desde o final do século XIX, a indústria norte-americana conheceu um grande crescimento no quadro da Segunda Revolução Industrial. Em 1912, foi eleito o presidente Woodrow Wilson, do Partido Democrata. A partir da defesa da nova liberdade, começou a ser aplicada com a criação de leis trabalhistas específicas a algumas categorias profissionais, como os marinheiros, e de leis que pretendiam eliminar os grandes privilégios de pequenos grupos, através de mecanismos que coibiam o controle do mercado, aperfeiçoando a lei antitrust. No entanto, o início da Primeira Guerra anulou essa política e a economia passou a ser dominada por trusts, holdings e cartéis. As transações de produtos industriais e agrícolas ampliaram-se, com a abertura de créditos aos aliados, seguida da concessão de empréstimos à Inglaterra e à França. A produção americana deu um salto gigantesco em vários setores, destacando-se a indústria bélica, de material de campanha, de alimentos e mesmo de setores destinados ao consumo interno, uma vez que o potencial de consumo no país aumentou com a elevação do nível de emprego, ou ainda para a exportação, principalmente para a América Latina, tomando o lugar que tradicionalmente coube à Inglaterra. O período entre guerras. Terminada a guerra, realizou-se a Conferência de Paris, onde os três grandes tomaram as principais decisões e impuseram os tratados aos países vencidos. No entanto, apesar da participação do presidente Wilson, os Estados Unidos não criaram mecanismos que garantissem a sua participação nas reparações de guerra ou o pagamento dos empréstimos e das vendas aos países aliados, ao mesmo tempo em que não reivindicaram nenhum território colonial. O fim da guerra
provocou a retração da economia norte-americana, pois a indústria de guerra diminuía o ritmo de produção, assim como os soldados que voltavam da guerra não eram absorvidos pelo mercado de trabalho. Entre 1919 e 21 o país viveu a pequena crise, determinando a derrota dos democratas. A partir de 1922 a França e a Inglaterra começam o processo de recuperação e passam a saldar as suas dívidas com os Estados Unidos. Porém, este procedimento será colocado em prática na medida em que os alemães pagarem as reparações de guerra. A partir de 1924, os Estados Unidos passam a colaborar com a recuperação da economia alemã, fazendo investimentos no país, garantindo assim o pagamento das reparações e, consequentemente, das dívidas da época da guerra. Esse período, após o ano de 1921 até a crise de 29, ficou conhecido como o Big Bonis, caracterizado por grande desenvolvimento tecnológico, grande aumento da produção em novas áreas como a automobilística, geração de emprego e elevação do nível de consumo das camadas médias urbanas. Os edifícios tornaram-se os símbolos da prosperidade norte-americana. A política económica adotada pelos republicanos estimulava o desenvolvimento industrial em setores variados, a concentração de capitais, ao mesmo tempo em que inibia as importações. Essa política caracterizava-se pelo nacionalismo, que do ponto de vista social traduziu-se em preconceito e intolerância. A crise. Alguns componentes são fundamentais para a compreensão da crise. Primeiro, a superprodução, que desenvolveu-se durante e mesmo após a Primeira Guerra Mundial, quando o mercado consumidor estava em expansão. Após a guerra e com o início da recuperação do setor produtivo dos países europeus, a produção norte-americana entrou em declínio. Essa situação expressou-se principalmente no setor agrícola. A especulação na década de 20 foi um fenómeno que também alimentou a crise, pois como as empresas estavam a obter altos lucros, as suas ações tenderam a crescer, originando sociedades anónimas e empresas responsáveis apenas por gerir e investir dinheiro. A primeira expressão da crise ocorre no campo, na medida em que as exportações diminuíram, os grandes proprietários não conseguiam saldar as dívidas realizadas no período de euforia. Além disso, eram forçados a pagar altas taxas para armazenar os seus grãos, acumulando dívidas que os levou em massa à falência. A crise no campo refletiu-se nas cidades, com o desabastecimento, pois o poder de compra diminuía na medida em que a mecanização da indústria passou a gerar maior índice de desemprego e, ao mesmo tempo, promoveu a quebra das instituições bancárias, que confiscavam as terras e, ao mesmo tempo, não recebiam os pagamentos dos industriais que passavam a não vender a sua produção. A Quinta-feira Negra. A decadência nas vendas determinou um grande aumento dos estoques e, ao mesmo tempo, privou os industriais do capital necessário para saldarem as suas dívidas ou mesmo manterem a sua atividade. Dessa forma,
muitos empresários passaram a vender as suas ações no mercado financeiro, elevando o seu valor como forma de levantar recursos e manter a produção. Porém, a elevação das ações fez com que milhares de pessoas passassem a vender as ações, que, ao não encontrarem compradores, despencaram, provocando vertiginosamente a queda nas cotações, levando bancos e indústrias à falência, determinando a queda dos preços dos produtos agrícolas, provocando o desemprego de milhares de pessoas. 3 milhões em abril de 1930, 4 milhões em outubro do mesmo ano, 7 milhões um ano depois, 11 milhões em outubro de 32, de 12 a 14 milhões nos primeiros meses de 1933. A crise mundial. A crise espalhou-se rapidamente pelo mundo devido à interdependência do sistema capitalista. Os Estados Unidos eram o maior credor dos países europeus e latinos e passaram a exercer forte pressão no sentido de receberem os seus pagamentos. Com a quebra industrial, o abastecimento do mercado latino-americano foi afetado, provocando a falta de produtos e a elevação de preços. As importações norte-americanas diminuíram e, mais uma vez, os países latinos sentiram os efeitos da crise, pois viviam da exportação de géneros primários ou mesmo supérfluos. Na medida em que a economia europeia se retraía, as áreas coloniais na Ásia e na África eram afetadas, pois aumentava a exploração das potências imperialistas. O único país a não sentir os efeitos da crise foi a União Soviética, que naquele momento encerrava o primeiro plano quinquenal e preparava o segundo, ou seja, desenvolvia uma economia fechada, que não utilizou recursos externos, apesar das grandes dificuldades do país após a Revolução Russa e a Guerra Civil. Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado do meu trabalho. Se assim for, partilhem o vídeo com os vossos amigos, subscrevam o canal, deixem um gosto e cliquem no sininho para serem notificados do próximo vídeo. Um forte abraço e até à próxima.